Talvez uma das questões mais complexas do sentimento humano seja justamente não entender o que estamos sentindo, ou pelo menos não entender os motivos do sentimento. Aqui hoje eu trouxe a ideia do entristecimento e ainda coloquei esse superlativo, o entristecimento absurdo, uma tristeza absurda. Porque às vezes entristecer faz parte do humor do dia, a gente releva, a gente passa em frente. Mas e quando estamos falando de algo profundo e que pior, não entendemos o motivo da sua existência? Ou mais ou menos até entendemos que isso nos deixou chateado, mas será que é equivalente a esta proporção do entristecer? Hoje nós vamos entender por que um entristecimento profundo, absurdo, pode acontecer mesmo sem entendermos os motivos, sem sabermos o porquê, o que dá combustão a isso ser sentido dessa forma. Para isso, nós vamos passar por esses tópicos aqui. Primeiro, a bagagem inconsciente, depois vamos para o transbordo da urgência de cuidado e, por último, o acesso, superação e plenitude. É isso que vai fazer a gente entender muito bem esse ponto e com profundidade. Meu nome é Victor De Gasperi, eu sou psicólogo clínico e escritor e é um imenso prazer te ter por aqui. E rapidamente, só peço para que você curta o vídeo e se inscreva aqui no canal. É a forma que você melhor nos apoia, eu fico muito grato por isso. E aqui na descrição tem os links tanto para as minhas outras redes sociais, o Instagram, mas também onde você pode conhecer os meus livros. Então vamos lá, mesmo para você que já tem alguma intimidade com o entendimento da psicologia, o entendimento da psicologia pensado em psicanálise, aí já tem uma palavrinha mais difícil, mas fique tranquilo, ou para você que não tem conhecimento sobre isso, eu vou fazer uma explicação que vai abranger, tá, todo esse entendimento para que a gente compreenda muito bem do que estamos falando, tá? Então aqui, o nosso primeiro ponto é a bagagem inconsciente. Vamos lá, o que é o inconsciente? Nós entendemos que parte da nossa psique não está ao nosso alcance consciente, ou seja, a gente não acessa quando a gente quer. Quer dizer, eu falo, pensa sobre isso. Bom, você pensa sobre aquilo que você tem consciência, aquilo que ocupa a sua cabeça nesse espaço consciente. O que é inconsciente, ele existe, são informações, são cenas, são experiências, mas que estão lá guardadas e nesse momento estão impedidas de você alcançar. Mas não por isso eles não têm influência no nosso humor, nas nossas condições, nos nossos até comportamentos. Geralmente o inconsciente é entendido como algo que se abriga aquilo que a sua psique entendeu que te assusta, que é perigoso, que te faz mal. Pode ser até coisas boas, e aí seguindo uma psicanálise, digamos, junguiana, que é do teórico Jung, tá? Mas não se apegue a esses detalhes. Estou comentando só para complementar. Mas pode ter até coisas boas, mas que pelo fato de te assustarem, você não saber como lidar, foram para o inconsciente. Bom, quer dizer que nós temos uma grande bagagem de sensações, experiências, sentimentos do nosso inconsciente. Coisas que nós não nos lembramos, mas estão lá. Experiências desde que você nasceu, sensações que nem vieram à tona serem sentidas, mas que foram geradas pela sua psique e ficaram lá no inconsciente mesmo, por coisas que você passou, por coisas que você experimentou. Em geral, então, se nós colocamos lá bagagens daquilo que a gente não quer lidar, mesmo que não seja uma escolha nossa, mas por defesa do aparelho psíquico, é natural pensarmos que lá há muitas coisas que, claro, te fazem mal, que te assustam, que te incomodam. Sendo assim, quando nós estamos falando de um sentimento que nós não entendemos o motivo, nós estamos falando que este sentimento está sendo alimentado por algo que está guardado no inconsciente. Porque se estivesse no consciente, nós perceberíamos, aconteceu isso, estou sentindo isso, né? Às vezes é uma mistura, tem coisas conscientes e coisas inconscientes. Às vezes um gatilho de algo do inconsciente faz também você ficar chateado por coisas conscientes. É uma grande bagagem, mas em geral, se estamos falando que eu não compreendo o motivo, teve um gatilho, né? Um despertar, uma faísca de alguma coisa que eu não sei o que está lá dentro de mim. E o problema que intensifica a dor é que quando nós não sabemos o que está acontecendo, nós tendemos a ficar mais angustiados. Então, às vezes, aquilo tinha capacidade de te angustiar em certa quantidade, mas o fato de você não entender o que houve, o que é isso, esse lugar de preocupação que acaba gerando, acaba intensificando a sua angústia. Então, é importante a gente ter a noção que temos grandes bagagens aos quais a gente aqui conscientemente, com a nossa cabecinha nesse momento, não consegue acessar.
mas são conteúdos que existem e estão dentro de nós. Vamos entender um pouco mais isso de forma mais profunda agora no nosso próximo tópico. Para isso, eu trouxe a seguinte frase como nome desse tópico e eu vou explicá-la e a gente vai entender bem o que a gente está falando sobre autocuidado. O transbordo da urgência de cuidado. O que isso quer dizer? Em geral, aquele conteúdo que está no inconsciente, se ele ganha provocação, combustão, se ele vai ganhando, digamos assim, mais intensidade, o que pode dar mais intensidade a ele? Novos temas, novas circunstâncias, novas experiências do nosso dia a dia que alimentam esse conteúdo que já estava guardado, fazendo ele ficar maior do que poderia, ou de repente a gente acessando vivências aqui que fazem ele ficar mais atiçado lá, digamos assim, e ele vai subindo, ele vai emergindo, digamos assim, saindo da profundidade do oceano e chegando na superfície. Quanto mais perto da superfície, mais a gente vai sentindo a presença dele, até que ele pode vir para o consciente e você fala, meu Deus, aconteceu isso, eu lembrei disso, estou sentindo isso. Enfim, a questão quando estou falando o transbordo da urgência de cuidado, é que todo o conteúdo que está no inconsciente, ele precisaria de cuidado se consciente estivesse. Por quê? São coisas que assustam, são coisas que angustiam, então, naturalmente, poxa, seria legal cuidar disso. A gente não cuida porque está inconsciente, a gente não sabe que ele existe. Mas chega um momento que se isso infla e transborda, por isso eu usei a palavra transbordo, o transbordo da urgência, ele transborda para o consciente, eu estou querendo dizer, ele ficou urgente, ele ficou grande demais, ele ficou um problema muito grande. E o inconsciente não está dando conta de segurá-lo. E ele transbordou para o consciente. Sendo assim, eu preciso cuidar. O transbordo da urgência de cuidado. Se o nosso inconsciente estava dando conta de abafar, deixar ele lá, a nossa urgência de cuidado não era tão grande. O cuidado já estava sendo dado, estava lá preso. Agora, se ele transbordou, a urgência de cuidar disso aumentou, porque agora ele está afetando a minha consciência, está afetando o meu dia a dia. Nada que fica só no inconsciente também é bom que assim seja, tá? A gente entende até na terapia que a gente precisa investigar o que há no inconsciente, existem várias técnicas para a gente alcançar esse conteúdo, para que ele apareça, para que ele pare de reger os nossos comportamentos desse lugar oculto, né? Quando a gente tem a consciência, a gente toma posse, a gente começa a ter mais poder de decisão sobre as nossas próprias vidas. Mas assim, se ele chegou nesse lugar que transbordou por consciente de uma forma sem recurso, quer dizer, eu nunca pensei sobre isso, eu nunca cuidei disso, eu nunca passei por isso, a urgência de cuidado aumenta, né? Então veja, a tristeza imensa quer dizer, esse conteúdo está grande demais e ele precisa ser cuidado. Vitor, mas eu não sei o que é, eu não sei o que aconteceu, eu não sei o que é isso que está existindo dentro de mim. Exato, então vamos olhar? Então vamos cuidar? Então vamos procurar? Vamos fazer a terapia para isso? Porque você está sentindo que ele existe. O fato de você não saber o que é só é um problema maior, só piora as coisas. Então veja que o cuidar eu preciso dar atenção a isso. Pelo contrário, eu não posso fugir disso, né? Quer dizer, eu não devo fugir. É o oposto, eu preciso cuidar disso. E se eu estou querendo cuidar de algo que eu não vejo, está invisível, mas eu sinto a presença, eu preciso de técnica, eu preciso de profissionalismo, eu preciso de alguma experiência. Claro, aqui eu estou falando porque eu sou um psicólogo e eu sei que o trabalho técnico é fundamental. Mas se a pessoa, de repente, nem conhece a terapia, nem tem acesso a isso, mas de repente entrou numa leitura de autoconhecimento, viu alguém em algum lugar falando alguma coisa sobre isso, desabafou sobre isso, já são formas de cuidar desse invisível, mas que existe. Ir dando consciência, ir dando cuidado, ir dando zelo sobre esse conteúdo. Mas fato é, entristeceu? Tem alguma coisa ali. Você viu ou não viu o motivo? Não importa, ele existe. O problema é que não ver torna as coisas mais sensíveis, mais delicadas, porque a gente não sabe sobre o que cuidar. Mas é sempre uma boa escolha parar e falar, vou cuidar disso. Não sei bem como, mas pelo que eu estou vendo aqui com o Vitor falando, eu vou ler alguma coisa sobre, eu vou ler sobre tristeza, eu vou desabafar sobre isso com alguém, eu vou fazer uma terapia, mas eu vou acessar isso que eu estou sentindo. Eu vou falar sobre isso. Mesmo que eu ainda não saiba o que é isso, eu vou falar sobre não saber o que é isso. Tudo bem, mas vou dar atenção a isso. E aí sim a gente começa a, de certa forma, diluir o tamanho dessa urgência, porque ela vai ficando mais calma, mais cuidada, mais protegida, vai dando zelo ao cuidado mental.
Bom, e aqui eu coloquei 3 palavrinhas que seria uma certa cronologia ideal do que faz esse autocuidado, do que faz esse processo. E eu coloquei aqui o acesso, superação e plenitude. São palavras idealizadas, mas vamos entender aqui o que eu quero dizer com isso. O acesso, como eu falei, poxa, vamos acessar esse conteúdo? Vamos olhar para ele? Vamos falar sobre ele? Victor, mas eu já disse, eu não sei o que ele é. Eu disse, vamos falar sobre não saber o que ele é? Isso já é acessar, isso já é ter algum contato. E as coisas vão avançando, até que, de certa forma, a vida vai se organizando de uma maneira que você vai cada vez mais encontrando os motivos, entendendo o porquê, diluindo isso. O acesso. Por que superação? Quando a gente entende o que é e age sobre isso, a gente começa a criar um trabalho resiliente, um trabalho de ajuste, um trabalho de superação. Não é um trabalho asséptico, no sentido de vou eliminar completamente minhas angústias. Isso não existe. Mas eu vou dar um acesso maior para que eu tenha um cuidado maior, para que eu então supere ou tenha mais capacidade de estar com bem-estar apesar disso. Então, o acesso, superação e plenitude. Que plenitude é essa, Vitor? Se eu não posso eliminar minhas angústias, como assim plenitude? Na nossa humanidade, nós nunca alcançaremos uma plenitude que elimina os problemas. A plenitude é o ato de estar equilibrado, é o ato de estar compreendido de alguma forma por si mesmo, acolhido por si mesmo, potente em si mesmo, mesmo com os desafios, mesmo com os problemas. É um erro a gente entender que a plenitude será uma eliminação dos problemas. Pelo contrário, a gente inclui uma humanização de nós mesmos ao ponto de o fato de ter problemas não seja um peso tão atroz, tão intenso. Opa, eu sou humano. Opa, isso é natural. Opa, isso faz parte da vida. Opa, isso faz parte do meu aparelho psíquico. Opa, isso faz parte do desenvolvimento humano. Eu fico pleno. Porque eu entendo que assim é. E assim sempre será. E que essa é a condição de vida que nós temos. Então é preciso, de alguma forma, para ter essa compreensão, acessar, tirar os fantasmas, os estereótipos, os preconceitos sobre ter dores psíquicas, sobre cuidar das dores psíquicas, para que em plenitude eu esteja, pelo ato de ter me humanizado e entendido que esse é o melhor que eu posso ser, essa é a condição que eu tenho, e assim eu me potencializarei para viver as coisas boas da minha vida, mesmo com angústias. Mas é o melhor que podemos, somos humanos. Veja, pessoal, que a psique, nosso inconsciente, até nossa consciência, é um trabalho de intimidade, de construção de intimidade constante. Quanto mais distantes ficamos desse conteúdo íntimo, mais perdidos, mais à deriva ficamos na vida. Mais sentimentos que nos desnorteiam vão fazer parte da nossa vida. Não façamos isso. Vamos olhar, cuidar, proteger, aprender sobre nós mesmos para que a angústia não ganhe a preocupação do desconhecimento. Essa é a maior potência da angústia, não ter conhecimento. Às vezes a gente acha que a angústia, ao termos contato e conhecimento, ela vai ser muito maior. Não, pelo contrário. Quanto mais sabemos sobre ela e lidamos com ela, menor ela tem o poder de nos assustar. E por isso ganhamos a tal plenitude que eu estava propondo. Muito obrigado por ter confiado nessas palavras mais uma vez, por participar dessa reflexão. Te convido sempre a se inscrever no canal e a curtir o vídeo. Essa é uma maneira fundamental do nosso conteúdo se multiplicar. Eu ia falar assim, tornar mais plural, chegar a mais pluralidades, é isso que eu queria dizer. Chegar a mais pessoas, chegar a mais perfis psíquicos que precisam dessa reflexão. Isso é fundamental para o meu trabalho, isso é fundamental para a saúde mental de quem possa nos assistir. E também te convido a comentar aqui, porque as histórias partilhadas são sempre grandes ensinamentos, grandes inspirações para outras pessoas. De restante, eu só desejo, como sempre, que você seja feliz. E eu digo sempre que estamos, sim, no caminho certo. Um super beijo para vocês.